Continuando a nossa análise sobre o governo Lula e o tratamento com relação à cultura e cinema, se no nosso vídeos passados a gente discutiu especificamente como há uma precarização do trabalho, sobretudo dos roteiristas, que acusam, através do Ministério Público, serviços de streaming, por essas relações precarizadas de trabalho que vem ocorrendo, frente, inclusive, posteriormente, toda a greve que aconteceu em Hollywood, como isso reverbera pro sul global. Vai lá ver esse vídeo que tá maravilhoso, inclusive, é muito bom vocês estarem por dentro de tudo isso e saber como urge, por exemplo, a necessidade de regulamentação do streaming aqui no Brasil, de regulamentação dessas plataformas por aqui, mas não só de streaming, um avanço de uma cota de telas ainda mais efetiva, por exemplo. Nós vamos avançar agora no vídeo de hoje com relação a uma carta destinada ao governo Lula, especificamente ao presidente Lula, por associações de cineastas, que não destinaram essa carta especificamente ao Ministério da Cultura, mas diretamente ao presidente Lula, em razão de uma má condução da pasta da cultura, segundo essa associação de cineastas. Então veja, esse é um tema importantíssimo para que a gente complemente com tudo que a gente viu no encontro passado, para que a gente compreenda as limitações da social-democracia, de um governo neoliberal, como é o governo Lula. Vamos lá, é o seguinte: associações de cineastas criticam a gestão do MINC, do Ministério da Cultura, em carta endereçada a Lula. O documento é assinado por 7 entidades e cobra regulação do streaming. Outro lado, pasta diz que não se pronunciará, ou seja, a pasta do Ministério da Cultura diz que não irá se pronunciar a essa acusação, visto que, segundo a pasta, não foi endereçada a ela, e sim ao presidente Lula. Vocês estão entendendo o que eu tô falando? Não foi destinado a mim, não vou me pronunciar. Fala com o Lula, então. É basicamente isso que aconteceu, sabe? Então, assim, já tô dizendo aqui de antemão pra vocês. Preparem-se. Mais um tema aqui que nada confortável será, como de costume aqui no canal. Entretanto, vocês já sabem onde encontrar conforto. Com as camisas da Insider. E hoje, gente, eu tô usando essa camisa verde aqui, maravilhosa. Inclusive, botei o fundo verde pra combinar. Vocês falaram no início da live assim, pô, esse fundo tá maneiro, tá show de bola. Pô, é isso. Botei o fundinho pra combinar com essa camisa da Insider porque a estileira é garantida. Mas mais do que a estileira garantida, as camisas da Insider te dão tecnologia anti-odor, respirável, não desbota com o tempo, mas o principal disso tudo é loucura o tanto que essas camisas aqui são confortáveis. De verdade, é loucura o quanto as camisas da Insider são confortáveis. Mas não são só as camisas, não. A cuequinha, gente, é coisa de outro mundo, parece que tá abraçando, sabe? Sabe aquele negócio abraçando que você não enrola na perna? É uma loucura. Uma loucura. Os everyday shorts, cara, na moral, é uma loucura. E a Insider agora está na Black Friday. E usando o meu cupom LEÃOBF, você acumula até 40% de desconto no site. É isso mesmo. Usando o meu cupom, você acumula com os descontos que já estão lá no site, adquirindo até 40% de desconto. É isso mesmo. Desconto cumulativo. Até 40% de desconto. Meu amigo, se tu perder essa, meu amigo, você vai perder todo esse conforto aqui. É, assim, super necessário para conferir essas lives, vocês já perceberam, né? Então, já vai no site da Insider, link na descrição do vídeo e adquira suas peças. Karina Matias foi quem escreveu a reportagem e diz o seguinte, vamos lá. Associações e sindicatos que representam cineastas, roteiristas e produtores enviaram nesta sexta-feira, dia 15, ao presidente Lula uma carta em que listam problemas enfrentados pelo setor e criticam a atual gestão do Ministério da Cultura. Então veja, a carta foi endereçada no dia 15 e eu preciso, inclusive, que vocês que estão assistindo ao vídeo agora saibam que estamos gravando esse vídeo aqui numa live no dia 20 de novembro. Provavelmente esse vídeo estará sendo lançado no dia 26 de novembro. Muita coisa pode ter acontecido até lá. Com relação a isso aqui, pode. Muita coisa pode ter acontecido até lá com relação a outras coisas. Pode. Mas eu preciso que vocês saibam que eu tô gravando dia 20, então se acontecer alguma coisa nesse meio do caminho eu não tô sabendo, sabe? Porque a gente já viu, aconteceu recentemente, por exemplo, toda essa notícia aí, né, de planejamento de assassinato ao presidente Lula. Vocês viram isso, gente? Flávio Bolsonaro falando, pensar não é crime, pensar em matar não é crime. Como se ele estivesse falando no banheiro dele, tá ligado? Como se ele estivesse no box, tomando banho.
e falado: pensar não é crime, gente. Vocês estão ligados na bizarrice que é isso? Vocês estão ligados na bizarrice que é isso? Mas enfim, também é preciso dizer que, é claro que a gente não vai culpabilizar necessariamente o Lula por ter tido um planejamento de assassinato à sua pessoa, mas vale dizer também que no início do ano o Lula tava falando assim: não tá na hora de criar um estardalhaço com relação a isso. Então quando vai ser a hora? Quando vai ser a hora de culpabilizar pelos crimes cometidos na ditadura militar? Quando? A ausência de uma política que reconheça o setor audiovisual como uma atividade industrial estratégica está colocando as empresas do setor em uma situação de desvantagem no mercado global e afetando os trabalhadores técnicos, talentos criativos e roteiristas. Diz trecho inicial do documento. Perfeito. O texto é assinado por 7 entidades: Associação Brasileira de Autores e Roteiristas, a ABRA, que a gente já discutiu um pouco sobre esse assunto no nosso vídeo anterior, onde a gente viu justamente a ABRA acusando, através do Ministério Público, os serviços de streaming de precarização do trabalho, sobretudo de roteiristas, no caso, né? E a gente já discutiu esse caso mais profundamente naquele vídeo. E aqui a gente está endereçando especificamente ao governo Lula uma responsabilidade com relação, por exemplo, ao não avanço da regulamentação de streaming, de uma cota de telas mais avançada, de uma gestão do Fundo Setorial Audiovisual, questões que, apesar de serem muito melhores do que a gente via nos governos anteriores, no governo anterior especificamente, onde na verdade houve um completo abandono da pasta no Ministério da Cultura, inclusive não renovando justamente a cota de telas, que é uma lei que é renovada por decreto, o que já pressupõe um absurdo, gente. Já é um absurdo por si só. Vocês estão entendendo qual é a parada? A cota de telas é uma lei que é renovada por decreto. Isso significa dizer que a cota de telas, por não ser uma lei que perdura por governos, se o próximo presidente eleito decidir simplesmente: eu não quero mais cota de telas no Brasil, ele simplesmente não renova. Simplesmente não renova. E foi exatamente isso que aconteceu no governo Temer-Bolsonaro. Exatamente isso que aconteceu. A cota de telas não foi renovada e só fora renovada novamente agora no governo Lula e, inclusive, atualizada. Melhor do que a anterior, mas não suficiente. Por quê? Porque o Estado, no capitalismo, é balcão de negócios da classe dominante, da classe hegemônica e dos interesses dessa classe dominante. E, portanto, a classe dominante vai sempre fazer pressão no Estado para não avançar políticas que beneficiem o trabalhador, beneficiem as pessoas que atuam trabalhando nesse cenário. E você, enquanto espectador. Mas sim aos interesses de quem detém o capital. Essa que é a grande parada, essa que é a grande dificuldade. Associação Brasileira de Cineastas, a ABRACE. Associação Paulista de Cineastas, a APACE. Associação Brasileira de Animação, a ABRANIMA. Associação Brasileira de Empresas Desenvolvedoras de Jogos Digitais, a Abra Games, porque, diga-se de passagem, isso aqui é muito importante, tá? Quando a gente fala de fundo setorial audiovisual no Brasil, e os recursos destinados pelo Estado para o setor de audiovisual, a gente está falando de cinema, claro. Mas por a gente estar falando de cinema, a gente esquece que audiovisual não é só cinema, não é só fazer filminho, tá? Então, quando a gente está falando de um fundo separado para destinar recursos à produção audiovisual, não é só para o Kleber Mendonça Filho pegar esse recurso e fazer seu filme. É também para televisão, para novos programas, para TV paga, é também para filme independente, é também para jogos de videogame. Então, o Fundo Setorial Audiovisual, ele serve também para o desenvolvimento de jogos no Brasil, para aquecer mais essa indústria brasileira. O Sindicato dos Trabalhadores na Indústria Cinematográfica e do Audiovisual do Estado de São Paulo, Rio Grande do Sul, Mato Grosso do Sul, Goiás, Distrito Federal, o Sindicine, e o Sindicato Interestadual dos Trabalhadores da Indústria Cinematográfica e Audiovisual, o CTIC. Procurado, o Mink afirmou que não vai se pronunciar, uma vez que a carta não foi endereçada à pasta. Isso aqui é muito louco. Isso aqui me parece muito uma criança, tá ligado? Falando assim: não falou comigo, não vou responder, sabe? Não falou comigo, não vou responder. Fale comigo da próxima vez. Como mostrou a coluna, no início da semana, um grupo de cineastas já tinha manifestado sua insatisfação
com a gestão atual da pasta em uma reunião com o ex-ministro e ex-presidente do PT, Ricardo Berzolini. Ele, segundo pessoas presentes ao encontro, se comprometeu a buscar uma interlocução com Lula. Isso aqui vale dizer, tá? Isso aqui, pelo menos, já é algo muito diferente também. Tô de mal. Tô de mal, gente. Não falou comigo. Mas, pelo menos, isso aqui é uma coisa importante. Ao contrário do governo anterior, há, no governo atual, uma tentativa de interlocução. Mas é aquela velha discussão da mediação, sabe? Da tentativa de conciliar. E a conciliação, meu amigo, pende ao lado do mais forte, no geral. Então você consegue dar migalhas ao trabalhador, migalha ao espectador que vai consumir esse produto, assim, dando muitas concessões, percebe? Na ocasião, o Mink disse que estava aberto a diálogo e cooperação no desenvolvimento das políticas públicas na área cultural. Na carta, as associações voltam a cobrar do governo a regulamentação do streaming, assunto que a gente já discutiu aqui inúmeras vezes durante os nossos vídeos, durante o nosso canal ao longo do tempo. E eu não sei se vocês perceberam, gente, isso aqui vale até a gente ir para a tela grande aqui. Eu não sei se vocês perceberam, mas faz tempo, desde a última vez que a gente falou sobre regulamentação de streaming, tirando o último vídeo sobre o assunto. Por quê? Porque o que está acontecendo? A parada esfriou. A parada esfriou. Então, em determinado momento, onde nós aqui no canal estávamos cotidianamente discutindo regulamentação de streaming, o que estava acontecendo no Congresso? Estava acontecendo o debate com relação ao assunto. A pasta estava em discussão no Congresso, avançando no Congresso. Avançando tal como desejaríamos? Não. Por quê? Porque há pressão de outros grupos majoritários, da burguesia internacional e nacional. Do streaming internacional e nacional. E quando eu falo isso, eu tô falando de Netflix e eu tô falando de Globoplay, que pressionam o Estado a trazer uma regulamentação de streaming que, à vista do que vinha acontecendo, era inevitável, mas que atendesse, de alguma maneira, aos interesses da classe dominante, já que é inevitável que ela atenda aos nossos interesses. Mas o avanço da regulamentação de streaming e do manuseio do fundo setorial audiovisual estacionou. Se não estacionou, está devagar demais. Por isso, não havia tantas notícias assim que a gente pudesse discutir aqui de maneira aprofundada. E que bom que agora as associações brasileiras tenham destinado essa carta para que a gente possa voltar a discutir esse assunto e discutir os interesses da classe trabalhadora. E quando eu digo classe trabalhadora, eu tô falando daqueles que trabalham na área, mas daqueles que se beneficiam dessa área também, nem que seja tão somente para assistir um filme, para jogar o seu jogo, para consumir produto audiovisual brasileiro. E estacionou. E é justamente esse o fim dessa carta. O não tratamento ou o maltratamento do governo Lula e do Ministério da Cultura com relação à pasta do audiovisual. Com relação ao audiovisual. E ao avanço, sobretudo, de algo que urge, que é a regulamentação de streaming. Urge por quê? O streaming já tá aí, meus amigos, desde os anos 2000, do final dos anos 2000. A necessidade de regular os streamings já tá aí, batendo 15 anos. A regulamentação de streaming já é um assunto discutido internacionalmente. E a gente segue com uma regulamentação precária no Congresso e estacionada. Percebe? Na carta, associações voltam a cobrar do governo a regulamentação dos streamings. Segundo o texto, as plataformas de streaming que hoje dominam a distribuição e fruição audiovisual operam em um cenário de total assimetria regulatória. Isso significa que grandes conglomerados estrangeiros usufruem do nosso mercado, o segundo maior do mundo, sem recolher impostos e taxas proporcionais à sua operação aqui, sem distribuir os direitos autorais de forma justa e equilibrada, gerando uma concorrência desleal e provocando uma perda expressiva de receitas para o governo. Aqui, gente, primeiro, eu vou pedir para que vocês, encarecidamente, para que vocês confiram os vídeos que a gente fez sobre a regulamentação do streaming aqui no nosso canal, mas já trazendo um pouco desse assunto, vale dizer o seguinte: a não regulamentação de streaming provoca tudo isso que ele está discutindo aqui pra gente. Por quê? Primeiro, o mercado de streaming brasileiro é o segundo maior do mundo e ele é não regulado. O que acontece? Aqui no Brasil, toda empresa que atua no audiovisual deve contribuir com um tributo. Esse tributo em específico, o qual as empresas brasileiras de audiovisual devem contribuir, chamado Condecine, é destinado para o Fundo Setorial Audiovisual. Mais uma vez, a empresa que atua no audiovisual brasileiro
contribui com esse tributo, o qual essa tributação é destinada para o Fundo Setor Audiovisual. O Fundo Setor Audiovisual, por sua vez, pode ser recolhido por uma empresa brasileira para a produção de produto audiovisual brasileiro. Entenderam qual é a lógica? Agora, o mercado de streaming, a Netflix, a HBO, a Globoplay e etc., vem no Brasil, produz riqueza no Brasil, com assinatura, com propaganda e etc e tal, e leva todas essas remessas para o exterior. Todas essas remessas para o exterior. Não fica nada. Não fica absolutamente nada. Ou seja, é uma empresa que atua aqui sem nenhum tipo de regulamentação ou atuação de imposto. Ela vem aqui, produz riqueza com o nosso dinheiro, no nosso território, com a nossa soberania e leva tudo embora. A Condecine prevê um tributo de 3%. Existem dois tipos de regulamentação no Congresso. Uma que tributa 3%, uma que tributaria 6%. E ficaria para alimentar o Fundo Setor Audiovisual. E aí o liberal fala o que pra você? Tributação é para aumentar o preço do seu serviço streaming. Então você, consumidor, vai ser culpabilizado por tudo isso. Você vai pagar o preço no final das contas, porque a tributação vai, na verdade, aumentar o valor dos streamings e você vai pagar o pato. Mentira da mais deslavada. Primeiro, começando dizendo que assim, não tem Condecine, não tem regulamentação e a Netflix aumenta o valor ano após ano. O nome disso é simplesmente capitalismo, gente. O nome disso é puramente capitalismo, tá? Não teve nenhuma tributação e o preço continua aumentando. Segundo, vai aumentar o preço depois da Condecine? Vai. Mais uma vez, não por conta da Condecine, e sim por conta de capitalismo de novo. Agora, por que não vai aumentar já que ele vai ser tributado? Porque essa mesma Netflix, essa mesma HBO, essa mesma Amazon Prime, que vai ser tributada pela Condecine, pode contratar uma empresa brasileira, uma produtora brasileira, que irá resgatar esse valor da Condecine para produzir produto audiovisual brasileiro. Ou seja, a Netflix, mesmo que de maneira terceirizada, vai recolher esse valor para produzir conteúdo audiovisual brasileiro. Então, o dinheiro que ela deixou aqui, através da Condecine, ela pode pegar de volta, desde que para produzir produto brasileiro. Então, assim, a Netflix pode, se quiser, não recolher e não fazer produto brasileiro? Pode. Mas ela não é trouxa. Ela não é trouxa e a história da regulamentação no Brasil prova o contrário. E quando eu tô falando da história da regulamentação, não tô falando de streaming, eu tô falando, por exemplo, da lei da cota de telas. Não, da lei de cota de telas, não. Eu tô falando especificamente da lei da TV paga, onde se previa uma cota para cinema brasileiro, uma cota para produto audiovisual brasileiro de 3% e que hoje a TV paga conta com 40% de produto brasileiro. Por quê? Porque a gente mandou eles botarem 40%? Não, porque eles viram que é importante. Não só que é importante, que é que o brasileiro gosta de ver filme brasileiro. Que o brasileiro gosta de produto audiovisual brasileiro. É só criar hábito. É mais barato produzir conteúdo brasileiro, porque você recolhe do Fundo Setor Audiovisual. E, de contrapartida, você cria público brasileiro para esse tipo de produto. Então, percebe? A Netflix, a HBO e etc. pode contratar uma empresa brasileira para recolher o Fundo Setor Audiovisual. E recolhendo o Fundo Setor Audiovisual, recolher o dinheiro que ela pagou, desde que condicionada a fazer cinema brasileiro. Ou seja, movimentar a nossa indústria. Então não, você não vai pagar por esse preço. A Netflix vai aumentar? Vai. Mas eu preciso que você entenda que ela vai aumentar não por isso. Não por isso. Tá bom? Então tá bom. E é isso, elas atuam sem recolher impostos e taxas promocionais à sua operação aqui, sem distribuir os direitos autorais. Isso aqui é uma outra coisa muito importante. Não há distribuição de direitos autorais. A gente discutiu isso lá no nosso vídeo sobre os roteiristas, né? Então, determinada produtora brasileira que produz um conteúdo para a Netflix, por exemplo, na medida em que ela terminou de produzir e entregou para a Netflix, o produto é Netflix, não é mais Brasil, tá ligado? Um produto, hoje, produzido para o streaming, ele não é brasileiro. Ele é produto original Netflix. Percebe qual é a parada? Qual é a grande parada da regulamentação do streaming? Pelo menos aquilo que a gente luta com relação à regulamentação do streaming. Que exista um período pelo qual a Netflix possa ter essa garantia. Na verdade, ela não deveria nem ter, né? Mas, enfim, né? A gente tem um modelo francês que parte dessa lógica. Que, enfim, a Netflix, vamos supor que a França tem lá o seu fundo setorial audiovisual, só que não é o brasileiro, evidentemente. Aí, o que faz a regulamentação francesa? Ora, Netflix vai lá, recolhe dinheiro do fundo setorial francês para fazer um produto francês, através de uma empresa francesa. Essa empresa francesa produz esse produto,
para a Netflix. Só que esse produto vai ser da Netflix por um determinado tempo. Depois desse período de tempo, essa empresa que realizou o produto pode renegociar com qualquer outro lugar. Essa é a parada. Então, a regulamentação de streaming prevê que os direitos autorais do produto possam ser renegociados, sobretudo depois de um período de tempo. Isso é extremamente necessário, na medida em que, caso isso não aconteça, o trabalhador fica refém da plataforma. Refém da plataforma. Refém por quê? Porque, primeiro, ele realizou o produto, depois de realizar, acabou o trabalho dele, tá ligado? Realizou, entregou pra Netflix, o produto vai ser Netflix agora, não é mais Brasil. Segundo, porque ele não recebe royalties por isso. O produto Netflix, ele não vai receber nada, no final das contas. Reclamam também da atuação do Fundo Setorial Audiovisual, vinculado ao Ministério da Cultura. Eles afirmam que o fundo está desconfigurado e regrediu na organização e no planejamento do fomento. Estão sendo investidos recursos sem a preocupação com uma lógica sistêmica. Não há periodicidade fixa nas reuniões e são criados novos critérios que, em sua maioria, são mal estimados, diz o texto. Na carta, eles ainda dizem que sabem dos muitos desafios que Lula e sua equipe enfrentam para reconstruir o país. Isso aqui é muito tipo assim, vou te dar um beijinho aqui, mas depois vou te dar um tapa, porque você tá precisando, né, Lula? E assim, sabemos dos muitos desafios que o Lula e sua equipe enfrentam para reconstruir o país, né? Mas, porra, pelo amor de Deus também, chega de conciliar. Chega de conciliar. Mas estamos confiantes de que, ao tomar o conhecimento da situação descrita, o senhor compreenderá a importância de agir com urgência em defesa da nossa indústria. Incentivar o setor audiovisual significa não apenas proteger e gerar empregos e fortalecer a economia, mas impulsionar a cultura brasileira, fortalecendo nossa identidade e soberania. Só que o grande problema é fortalecer essa identidade e soberania disputando contra os interesses da burguesia internacional, ou seja, dos interesses das plataformas de streamings internacionais. E a conciliação do governo Lula, neoliberal, diga-se de passagem, promove esse tipo de situação, onde, na medida em que se necessita conciliar, quando um projeto como a regulamentação de streaming tramita no Congresso, não depende simplesmente só dele, percebe? Mas dos interesses daqueles que ali estão representados no Congresso, que estão ali, no geral, atendendo aos interesses da classe dominante. Esse centrão, na verdade, ganhou esse nome de maneira pejorativa, mas que, na verdade, tão somente é direita. Centrão, gente, é a direita. A gente não tem que discutir... Isso aqui é uma coisa muito importante. A gente não tem que discutir a esquerda do Congresso, a direita do Congresso e o centrão. Não. É a esquerda e a direita. O centrão é a direita. O centrão é a direita. E é esse centrão que está ali para atender aos interesses da classe dominante. Que classe dominante é essa? A internacional e a nacional. E esses interesses atendem aos nossos interesses enquanto classe trabalhadora? Evidentemente que não. Mas sim aos interesses da propriedade privada, que no capitalismo é inviolável. Inviolável. Eu quero mostrar para vocês aqui, inclusive, um pouquinho da carta destinada ao governo. Tá aqui, ó. Então tá aqui, ó. Todas as associações que mandaram, né, a carta, mas eu quero chegar nos pontos que eles citam aqui no final. Ó, plataformas de streaming sem regulamentação, que a gente discutiu aqui, né? Investimento sem diagnóstico e critério, ou seja, isso aqui basicamente se chama edital, né? Para recolher fundos do Fundo Setorial Audiovisual, da Lei do Audiovisual, por exemplo, você tem que concorrer em editais. E segundo, os nossos camaradas aqui das associações, esses diagnósticos e os critérios para esses investimentos não tem, né? Basicamente, esses editais são critérios, mas, sobretudo, direcionamentos que são importantes. E aí, olha só, televisão fora de foco. Isso aqui é muito importante. Quando eu disse pra vocês que o Fundo Setorial Audiovisual, ele não é somente para fazer os filmes, mas também para televisão, para videogame, para roteiro, inclusive para mercado exibidor, para constituição de salas independentes, por exemplo, e nos locais mais afastados, para que não se concentre as salas nas zonas mais centrais do Brasil, na região sudeste, por exemplo. Então, tudo isso está envolvido no Fundo Setorial Audiovisual. Então, televisão fora de foco, roteiro, animação, né? Distribuição e exibição e formação de público, quanto a regulamentação de streaming e a cota de telas, por exemplo, são predominantes para uma construção de público para cinema brasileiro. É aquilo que a gente discutiu já uma outra vez aqui, né? A lei da TV paga nos mostrou
que é sucesso a regulamentação e a cota de telas nesse tipo de formato. E nos mostrou, por consequência, que brasileiro gosta de filme brasileiro. A grande questão é ter acesso a eles, é ter a possibilidade de acessá-los. E a nossa história prova isso. Os momentos históricos onde tivemos regulamentações, onde tivemos cotas de telas, foram momentos de grande público para cinema brasileiro. Não, a história mostra. A história mostra. Festivais de exportação, ou seja, como o Estado tem uma função importante também de exportar o nosso cinema, tudo isso está abarcado aqui. Games e vetor de transformação digital e empregabilidade jovem, enfim. São inúmeros os pontos que a carta destina ao governo Lula, que, assim como em outros setores, vem promovendo um governo neoliberal, um governo conciliador e que é preciso ser combatido. Conciliação nos leva a esses lugares. A conciliação com relação ao cinema, especificamente aqui estamos falando, nos leva a uma regulamentação, no caso do streaming aqui, que atende prioritariamente aos interesses da classe dominante em detrimento aos interesses da nossa classe. Tira um vídeo.